Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, em parceria com o curso de Direito aqui da Uniara, e vai ao ar no canal 21 da NET de Araraquara e também na TV Educativa de São Carlos. Nós estamos falando sobre o leilão eletrônico. Na semana passada, você, telespectador, acompanhou o início desse nosso bate-papo a respeito do leilão eletrônico. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a honrosa presença da doutora Andréia de Souza Meirelles e do Dr. Marcelo Valland. Dr. Marcelo, que é leiloeiro oficial, e a doutora Andréia, que é advogada especialista nessa área das execuções através do sistema eletrônico. Nós falávamos no programa anterior, doutora Andréia, a respeito da segurança deste processo, inclusive que os advogados deveriam se atentar mais a esse novo sistema, buscar, porque ele dá mais efetividade. Agora, não há aí, digamos, uma duvidazinha, as pessoas às vezes são meio resistentes às novas ferramentas, às novidades, né? Eu brinquei no programa passado, disse que eu fiz curso de datilografia como adolescente, né? E quando surgiu o computador, nós conhecemos até algumas decisões de tribunais que anularam sentenças que foram proferidas por computador, entendendo que isso poderia causar alguma burla, poderia não ter sido o juiz quem deu, etc, etc. Então, falando um pouquinho da segurança, eu queria que a senhora comentasse na questão jurídica e o Marcelo na questão da ferramenta. Uma das preocupações do provimento, nós tivemos acesso ao processo que gerou o provimento do Tribunal de Justiça. Duas preocupações importantes são a ampla publicidade que o leilão eletrônico deve ter e a segurança. A segurança é um dos maiores requisitos, justamente o que o doutor acabou de falar, o receio que as pessoas têm de utilizar a internet, de comércio eletrônico, de negociar pela internet. Então, nós nos preocupamos muito com a nossa ferramenta nesse sentido. A nossa ferramenta, além dos participantes que têm que mostrar seus dados, se cadastrar antes, nós cruzamos os dados com o Serasa, a própria ferramenta é segura no sentido de que ela permite a rastreabilidade do IP da pessoa. Entendo. Então, qualquer pessoa que for participar, por mais que ela tenha burlado, tenha colocado os dados de outra pessoa, ela não está preocupada se o nome dela vai estar sujo ou não, nós vamos ter acesso, a gente vai saber a localização. A localização. Com o IP a gente descobre a localização dessa máquina e, consequentemente, a gente já sabe quem é que está tentando burlar, né? Então, agora, precisa pedir uma autorização no processo para descobrir de onde partiu essa questão do IP? Quem faz essa investigação é o juiz do processo, onde ocorreu o problema? Como é que funciona isso? Não tenho a menor dúvida que o juiz ele traz todo um respaldo, lógico, né? De buscar isso. Quer dizer, a pessoa que se propõe a fazer isso, ele não pode esquecer que ele está lidando com a justiça. Sem dúvida. Independente de qualquer que seja a relação, se seja fisicamente ou via internet. Ele está mexendo com a justiça. E aí ele tem que ponderar bem quais são os seus atos, porque ele vai ter uma consequência. Lógico, não tem a menor dúvida. E é evidente que um cunho judicial e o do próprio magistrado ali que está coordenando todos esses trabalhos, que isso também é importante, né? Quer dizer, existe toda uma estrutura que o leilão eletrônico não desfaz o fórum, não desfaz a figura do procurador, a figura do juiz, a figura das partes. Isso tem que ficar claro. Na verdade, ele só traz uma comodidade e uma modernidade para todo esse processo. Então, processos que demorariam muito mais tempo, como a doutora Andréia já comentou, o tempo está encurtado. E as pessoas elas vão se acostumar com isso da mesma maneira quando a gente começou a ter um telefone celular, que era aquele tijolão. Grande, enorme. Né? E hoje você, sem detrimento dos outros aparelhos, mas você pega um iPhone hoje, então a evolução ela é constante e azar daquele que fica para trás, né? Infelizmente, o mundo é assim, né? Quer exato, dizer, exato. A gente não pode ficar de fora. Exato. Você, telespectador que não acompanhou o programa da semana passada, nós estamos falando sobre o leilão eletrônico, essa nova ferramenta que vem para agilizar a cobrança, vamos dizer assim, nos processos judiciais. O sujeito é condenado a pagar uma dívida, um bem dele é
digamos, penhorado, é seguro lá pela justiça, só que esse bem, ao invés de ser vendido lá no fórum, como era antigamente, o oficial gritando o que era o bem, o valor, etc., agora é via internet. Eu queria então agora, doutor Marcelo, me colocasse aqui, que o senhor me colocasse, como funciona na prática esse leilão eletrônico. Vamos do comecinho lá, do primeiro passo até o último, tanto a participação lá do fórum, do juiz, advogado, das partes, como também qualquer interessado. Como até eu já acabei de comentar, na verdade a gente não perde todo o sistema existente, isso ao contrário. Então o edital ele tem que ser confeccionado, existe publicação as publicações, a diligência do próprio oficial de justiça continua acontecendo para penhora, né? Na sequência disso, a gente tendo a penhora, tendo o edital, né, dando sequência ao processo, aí você tem o leilão propriamente dito. O leilão propriamente dito, o cartorário, ele vai repassar para a gente as informações contidas no edital, nós vamos transpassar essa informação daquela linguagem do edital para a linguagem eletrônica. Existe um trabalho, é simples, porém existe um trabalho, a gente tem que mudar a forma, né? Configuração, enfim, a configuração toda e jogar para dentro da ferramenta. Quando a gente insere dentro da ferramenta, a gente insere e acompanha as datas e as determinações que já está no edital e que já está dentro do processo feitas pelo juiz, inclusive que está coordenando aquilo tudo. Então, a gente acompanha a ferramenta, ela simplesmente acompanha todos os passos do cartório. E aí, inclusive, a gente procura, nesse momento, fazer a constatação do bem com uma fotografia. Vai até o local até o local onde está o bem, seja uma máquina, seja um veículo, um imóvel. A gente procura fazer a constatação e trazer essa imagem para dentro da ferramenta. E aí o interessado, por sua vez, ele vai ter que fazer o seu cadastro, vai ter que entrar no site, corresponder, vai dar o ok, ele quer participar, ele está ciente do que ele está fazendo. Então, aí ele passa e vai ter acesso a toda essa informação. Quer dizer, para participar, ele tem que ter esses passos aí de cadastramento, de desenvolvimento. O prazo sempre anterior à abertura do leilão, né? Mas até o leilão correndo, ele pode se cadastrar e ele pode participar. Ele já pode dar um lance antes mesmo de abrir? Não. Só a hora que se... exato. A gente tem primeiro, a gente levanta o leilão, a gente joga o leilão no ar, né, na mídia da internet, a gente joga o leilão no ar. A partir do momento que ele está no ar, ele está apto a receber ofertas. Quer dizer, ele ali já procura o que ele quer. Aí ele já procura. Então, achou, ele tem que ficar atento que ali vai ter uma informação do dia que vai ser aquele leilão. Mas a ferramenta ela tem aspectos muito interessantes. Assim. Ele pode programar uma oferta, que ele tem um teto naquela oferta dele. E ele deixa lá e a ferramenta faz isso automaticamente para ele. Entendi. Então você tem N recursos. N recursos. É grandioso, assim. Realmente é O que é interessante também falar é que o interessado, primeiro, para participar do leilão, primeiro tem que se cadastrar no site. Isso. Então ele se cadastra, manda os dados, enfim. Depois, a partir daí, ele está apto a poder se habilitar para participar de algum leilão. Porque como cada leilão, cada edital tem uma regra específica, muda, nem todos são idênticos as regras. Então, o que nós nos preocupamos é que a pessoa que está interessada no bem, ela aceite as regras específicas daquele leilão. Então, por isso, por exemplo, ela vai entrar no site, resolveu comprar um bem disposto na asta pública SP, então ela vai ter que se habilitar para aquele leilão. Isso. Então, ela já se cadastrou previamente, então agora ela vai ter que se habilitar para aquele leilão. Clica lá, mostra interesse naquele leilão. Determinado bem. O próprio asta pública SP habilita a pessoa e a pessoa está apta a poder dar lance. Entendi. Tá? Então são duas. Primeiro ele aceita as condições de uso do site, através das como se ele fosse comprar uma mercadoria pela internet, vem aquele contratinho, aceita e etc. Mas aí continuando na questão prática, doutor Marcelo, então ele recebe, ele foi cadastrado, o cadastro dele tudo bonitinho, tudo certinho. Ele então toma a informação de que o leilão vai ser amanhã em tal horário. Então, como como funciona a partir daí? Aí ele entrou, ele é identificado, ele fica lá com o seu apelido, ele aparece, todas as pessoas vão ver que tem ali aquelas pessoas aparecendo. O Galhardo está participando. Está participando lá, ele aparece lá com o seu apelido, enfim, ali você usa o nome que você quiser e você passa tá dentro daquele leilão.
E aí, a cada oferta, vamos imaginar a seguinte situação, nós estamos para fechar o leilão, porque o leilão tem a data e hora, porque ele vai terminar. Ele termina num determinado momento, senão a coisa ficaria em aberto. Em aberto. Então ele termina. Cada lance que eu tiver, mesmo que eu até supere o horário do leilão, 13h30 o leilão, se às 13h29 me caiu uma oferta, eu tenho 3 minutos que eu fico com ela em aberto até eu poder fechar. Quer dizer, isso é muito seguro. Por que 3 minutos? Porque existe toda a questão de delay, de máquina, de internet, de cotovelo, de às vezes chegar. Então, para defender quem tem uma banda o usuário, mais potente. Exatamente. Para defender esse usuário e até a lisura do processo, então são sempre 3 minutos, onde cai a oferta, espera-se 3 minutos, se não caiu mais nenhuma oferta, passou das 13h30, que era o horário determinado em edital. Encerra no horário mesmo. Acabou. Encerra no horário. Tem aquela questão... desculpa, só, horário de Brasília, como é que é horário isso? Horário de Brasília. Fuso horário de Brasília acompanha, horário de verão, horário de Brasília, enfim, acompanha... Isso aí. Desculpa, doutor. Então, nenhum bem fechado, nenhum lote é fechado antes de estar 3 minutos sem nenhum lance no ar. Então, até uma história que nós estávamos até comentando, a hora do bem, a hora do fechamento do lote, é aquela exatamente determinada no edital? Talvez não, né? Talvez não. Nunca antes da data determinada do edital, sim, mas há possibilidade de postergar. Justamente por causa dessa história do tempo extra, Entendo. Esses 3 minutos. Ou seja, se o leilão está determinado que vai fechar às 14 horas, se houver um lance às 13h58, automaticamente ele se prorroga por mais 3 minutos. Se alguém mais cobrir esse lance, mais 3 minutos. E isso não tem limite. Vai indo até a hora que o valor chegar a um valor de mercado, as pessoas não se interessarem mais em cobrir. Ninguém dá mais lance. Exatamente. Então eu estou em casa, me cadastrei, abri o leilão no dia e horário que eu fui informado, eu vi lá a casa e escrevo lá, ofereço 50 mil pela casa. Esse valor aparece na tela lá, quer dizer, os outros que estão participando também vão saber disso. Além disso, a gente estipula um incremento, que a gente chama, quer dizer, incremento é um valor que você pode dar de oferta, quer dizer, nunca inferior que aquilo, sempre superior àquilo. Então, o mínimo de incremento, R$500. Então, para um bem imóvel, R$500 é um valor até interessante. Baixo, então, ele tem que dar R$500. Eu quero superar a sua oferta, você está lá com 50 mil, eu preciso dar R$50.500. Entendo. E assim vai, sucessivamente. Então, eu tenho um valor mínimo de incremento. Entendi. Eu posso colocar 60. Não pode ser 50.001. Não. Tem que ser aqui, tem que respeitar esse. Respeitar o incremento. É muito interessante. E todas as pessoas, o bacana é isso, porque aparece lá todas as pessoas que estão participando, quantas pessoas visitaram, quantas pessoas olharam aquilo. Realmente é uma lisura muito interessante. E eu até agora me passou pela cabeça acrescentar até mais um dado, né? A emoção da coisa. Né? Eu fico pensando que também aqueles investidores, que nada mais é comprar bem em processo judicial, às vezes também é um bom investimento. Né? No mais das vezes é um bom investimento. Eu fico pensando, aquele investidor dá uma impressão mais ou menos que ele está meio que jogando até com o sistema da Bolsa, um pouco parecido com o sistema da Bolsa. Um pouco assim. A gente já tem a figura do leiloeiro, normalmente a gente faz isso fisicamente, né? Mas a ferramenta substitui isso de uma maneira muito interessante. Ela faz, você fica tenso, você transpira, a emoção é grande. Não, que a ferramenta também é disponibilizada na internet, parece um jogo mesmo. Então são umas cartinhas, a pessoa da lance ela começa a piscar, aí tá chegando nos segundos finais, ela pisca também. Entendo. E aí ela avisa, se você está disputando com alguém, ela pisca para te avisar que alguém está dando lance. Entendo. Então é um negócio que instiga mesmo. Sim, o jogo, né? Isso instiga as pessoas a darem mais lances. Isso que é legal, isso também ajuda a aumentar o valor da arrematação. É isso que eu ia falar, e até acaba com a questão de eventuais conluios, né? Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito e você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos falando no programa de hoje, em continuidade ao programa da semana passada, sobre o leilão eletrônico, essa novidade que veio para agilizar os processos de forma em geral. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a honrosa presença da doutora Andréia de Souza Meirelles, que é advogada e especialista nessa área, e também do Dr. Marcelo Valent, que é leiloeiro oficial. Agora, Marcelo, eu dizia no primeiro bloco, né? A gente via muito, eu estou com quase 20 anos de magistratura, eu completo 20 anos de magistratura agora esse ano, e a gente via muito uma espécie de combinação entre os arrematantes, né? O oficial de justiça lá naquela salinha dentro do fórum, ele começava a gritar lá: vai ser leiloado um veículo assim assado, etc, etc. E no mesmo dia ele tinha também um outro veículo de um outro processo, etc. E normalmente apareciam poucas pessoas, 2, 3, 4, eles combinavam: olha, fica com aquele por um preço bem baixinho, que eu fico com esse por um preço bem baixinho. Então vamos combinar, eu não dou lance nenhum naquele que você vai ficar e você não dá lance nenhum nesse que eu vou ficar. Isso infelizmente acontecia, claro que o juiz, sabendo disso, anulava tudo, mas aí era mais morosidade, porque aí tinha que ir para novo leilão. Me parece que agora nesse sistema isso não tem condição de acontecer. Não tem a menor dúvida, porque você tem quer dizer, se você quiser ficar, né, resguardado pela questão de um computador, você vai lá e você concorre com quantas pessoas você quer, quer dizer, puder. Ali, na verdade, pessoalmente, às vezes existia essa figura, dá uma intimidada, encosta, e isso está acabando. Acho que agora com o leilão eletrônico, inclusive, acaba de vez. É verdade. Porque você concorre, é incrível o número de pessoas que participam, que concorrem a um leilão. Então você não existe... Possibilidade física de você ter contato com todas elas. Primeiro, por você, né, fisicamente não estar lá presente. E segundo, que você realmente, com esse número, com essa divulgação, com essa ampla divulgação que a gente dá, acaba. Isso aí já é histórico passado. Quer dizer, que é também mais um ganho que essa ferramenta que é traz, lógico, é um adicional. Doutor André, e o custo disso? Como é que está essa questão? Essa é uma questão que vem nos perguntando. Mas essa nova ferramenta veio só para ajudar, só traz benefícios, vem agilidade, publicidade, aumenta o valor. Mas aí, quanto eu pago para fazer isso? Qual é o preço disso? Não tem que pagar nada. O advogado pode indicar para o juiz, ele pede para o juiz para indicar uma ferramenta eletrônica. Não tem que pagar nada. O arrematante é a única pessoa que tem que pagar alguma coisa, que é a comissão. Que é a comissão, conforme a Lei 21.981 de 32, que são 5% de quem arremata. Quer dizer, sobre o montante arrematado, ele vai pagar 5%. Entendo. Então, fora isso, é o único... Para as partes não tem custo, para o exequente, por exemplo, que está querendo receber, não a única tem custo. pessoa que tem, com o desenvolvimento da tecnologia, é o próprio gestor judicial, o próprio leiloeiro. Então, nós é que custeamos isso, porque também é do nosso interesse. Porque até para nós é um ganho, quer dizer, até para quem mexe, para quem lida com isso, a gente já está no mercado, eu especificamente estou no mercado há 17 anos, no mercado de leilão. Então, eu tenho total interesse em divulgar e fomentar essa ferramenta, porque alivia o nosso trabalho, a gente amplia os nossos horizontes. E hoje, qual é o percentual mesmo do arrematante? 5%. 5%. Hoje em cima do valor do bem. Isso é por lei. Quer sobre dizer, aquilo quando que ele arremata, sobre o valor. Quando ele dá um lance, então ele tem que ter em mente que ele vai pagar se ele for 5%. Vencedor do lance, ele ainda paga E essa informação está bem clara no site. Entendo. Na internet. O pessoal deu lance, está o valor que ela vai pagar do bem e mais o valor da comissão. E qualquer bem pode ser mandado para leilão eletrônico, doutora Andréia? Pode, qualquer bem. Existe uma questão que as pessoas vêm nos perguntando também, a respeito do fato da nomenclatura, né? Ser leilão eletrônico, porque de acordo com o CPC, leilão é para bens móveis e praça é para bens imóveis. Entendo. Mas não, hoje em dia é um entendimento do tribunal que leilão é uma... Na verdade, a palavra certa seria alienação eletrônica, né? Uhum. Mas como leilão já é uma palavra mais popular, mais comum, domina engloba comum, tudo. Né? Domina... Exatamente. Então, qualquer bem. Qualquer bem pode ser mandado. Tanto móvel quanto imóvel. Doutor Marcelo, nosso programa está chegando ao final. Agora eu gostaria que o senhor trouxesse alguns números para que o nosso telespectador possa conhecer. O senhor disse que está nessa área há 17 anos, mas penso que no leilão eletrônico é uma coisa
Recente. O leilão eletrônico é recente. Recente. E aqui nessa região a gente trabalha... Quantas comarcas já atuam? Nós atendemos uma média de 18 comarcas, englobando a regional da Fazenda Estadual de São Carlos e Araraquara. E são 18 comarcas. Fora isso na instância da Fazenda Estadual. A gente hoje já faz trabalho para instância federal da Justiça, e municipal e inclusive civil. Então, os próprios juízes, os próprios fóruns dessas comarcas que só atuavam com a gente na estadual, hoje eles estão optando porque a gente já faz um trabalho. Entendo. E agora a gente chega com o provimento. Então, é natural essa opção que eles acabam fazendo, porque a gente já está lá, já está presente, então a gente acaba atendendo as outras instâncias da justiça que a gente não atendia. Poder público de forma geral? Poder público de forma município geral. Que queira fazer alguma espécie de venda dos seus bens, etc. Exatamente. Eu vou pedir então a gentileza o senhor deixar aí no site o telefone da empresa. O nosso endereço é www.canaljudicial.astapublicasp. Então você acessa, e o nosso telefone você tem tanto em São Paulo, eu vou deixar aqui o de São Paulo porque... Fica mais fácil. É 11 2679 4666. Bem, nosso programa chega ao final, mas nós gostaríamos de agradecer imensamente a doutora Andréia de Souza Meireles e o doutor Marcelo Valland por essas explicações sobre o leilão eletrônico. Eu devolvo a palavra a ambos para suas considerações finais. Doutora Andréia. Doutora, eu gostaria de agradecer a oportunidade de virmos mostrar essa nova forma de alienação judicial, que só traz benefícios, a ampla publicidade, democratização e transparência, que é super importante. Então, essa é uma tendência do judiciário, que agora, uma mudança de cultura, que a gente espera que agora os advogados comecem a indicar, que só vai trazer benefício para todo mundo. Doutor Marcelo? Obrigado, a Uniara, enfim, obrigado a todos vocês pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre a questão do leilão. E a gente convida vocês a participarem, entrarem, conhecerem um pouco mais, liga, participa pelo site, vocês vão perceber que realmente vale a pena. Mais uma vez agradecemos a doutora Andréia, ao doutor Marcelo, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.